Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Então, agora a gente dando continuidade, essa é a nossa aula 13, nós vamos falar sobre gráfico de uma função afim, tá? Então, vamos ver o que a apostila traz pra gente de definição e exemplo. O gráfico de uma função afim é sempre uma reta não perpendicular ao eixo x. Aí aqui eu coloquei os 3 exemplos de como o gráfico de uma função afim pode aparecer, tá? Então, ele pode aparecer no sentido que eu chamo crescente, no sentido decrescente e no sentido constante, tá certo? Esse sentido, quando ele é constante, nós vimos na aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Estudando os pontos de uma intersecção do gráfico, os pontos de intersecção do gráfico de uma função afim. Lembrando que a função afim é aquela f de x igual a x mais b, onde eu tenho o coeficiente a multiplicando o x e o coeficiente b, tá? Então, vamos ver aqui quando o valor de x é igual a zero, né? Na lei de formação de uma função afim, quando x é igual a zero, temos... Então, f de x igual a x mais b, né? Ele fala ali que o x é igual a zero, então f de zero é igual a vezes zero mais b. F de zero é igual a b, porque a vezes zero é zero, mais b sobrou b, tá? Então, esse gráfico vai ter essa carinha, ele vai sempre do negativo para o positivo, ele sempre vai crescer, tá? Então, quando x é igual a zero, o gráfico da função intersecta o eixo y no ponto 0 e o valor de b. 0 vai ser sempre o valor de x e o y vai ser o valor de b, o que eu tiver como valor de b, tá? Aí aqui, ó, quando f de x for igual a zero, né? Então, aqui eu tenho quando x é igual a zero e quando a função é igual a zero, tá? Então, na lei de formação de uma função afim, quando y é igual a zero, temos... Então, nós temos aqui, ó, f de x igual a zero. Quem é a função de x, né? É ax mais b. Então, função de x é ax mais b, isso aqui é igual a zero. Aqui eu tenho uma equação, ó. Como se eu tivesse... Vou resolver, na realidade, como se eu tivesse uma equação, né? Então, eu vou isolar o valor de x, ó. Ax é igual a menos b. O b era positivo, passa para lá como negativo. X é igual a menos b sobre a. Então, aqui, ó, no plano cartesiano, quando y é igual a zero, o gráfico da função intersecta o eixo x no ponto menos b sobre a e zero, tá? A abscissa desse ponto é chamado zero da função. Lembrando que a abscissa, ela é quem? O eixo x, tá? Então, a abscissa desse ponto, né, que é o valor de x, vai ser o zero da minha função. Quem é o valor de x? É menos b sobre a, tá? Então, aqui, nessa função, quando ela é igual a zero, para eu obter o valor de x, eu vou fazer o valor do coeficiente b dividido pelo coeficiente a, tá? Aí, eu só vou substituir no gráfico os valores que o exercício me der, tá certo? Então, é isso, galera. Essa parte é bem basiquinha, vocês têm alguns exercícios na apostila. E na próxima aula, a gente volta estudando, analisando melhor esses gráficos. Aí, a gente vai falar mais profundamente sobre função crescente, função decrescente, tá certo? Bons estudos!